Hoje nos debruçamos sobre o estudo das ofertas de Caim e Abel. São duas ofertas apresentadas a Deus, uma delas agradou e a outra não, e isso teve um desdobramento trágico. Então, procuramos entender as razões pelas quais os fatos se desenrolaram desse modo. Porque Deus se agradou de uma oferta, mas não de outra. Isso é relatado no livro de Gênesis, e é um livro que está encadernado, em primeiro lugar, no cânone cristão, que nós conhecemos como Bíblia. E é um livro que contém coisas diferentes. Tem uma cosmogonia, que é diferente de uma cosmologia. Porque uma cosmologia é uma explicação científica do cosmos, do universo. E uma cosmogonia é uma explicação do cosmos, do universo, mas baseada num relato de fé. Além de uma cosmogonia, o livro de Gênesis também relata a relação entre o Criador e as suas criaturas. Portanto, trata das relações verticais, como os teólogos chamam, as relações entre Deus e os homens. E, em terceiro lugar, fala do povo de Israel. Contém uma história do povo de Israel. É no meio dessas três abordagens do livro de Gênesis que nós encontramos a história das ofertas de Caim e Abel. No meio disso, porque eles aparecem como filhos de um casal primordial, Adão e Eva, isso já nos coloca no centro das relações verticais entre Deus e os homens. Mas isso vai ter repercussões também na história de Israel, que é uma história ligada ao livro de Gênesis, porque é lá que tem a bênção que é dada a Abraão, de que da semente de Abraão viria o Messias. Então, nos debrucemos sobre isso. O contexto, então, é um dos contextos em que as ofertas foram dadas, é um ponto que pode servir para iniciarmos uma reflexão sobre esse tema. O que é oferta? Essas ofertas, especificamente, nós precisamos entender no contexto das ofertas em geral, genericamente falando. Ofertas devem ser uma manifestação de gratidão. A gente oferta alguma coisa a Deus, em qualquer tradição religiosa, as ofertas representam uma tradição, uma gratidão. Também representam o reconhecimento da soberania de Deus, porque nós estamos entregando a Ele alguma coisa, porque reconhecemos que Ele é soberano sobre tudo, e tudo é dele. E, em terceiro lugar, há uma expressão ou manifestação de adoração. Nós, criaturas, fazemos ofertas adorando o nosso Criador. E, finalmente, no quarto aspecto do significado das ofertas, é que elas devem ser atos voluntários. Oferta sob alguma pressão, algum constrangimento, não tem nenhum valor. Então, situemos as ofertas de Caim e Abel nesse contexto. Eles estavam manifestando gratidão, ou algum deles manifestava uma gratidão maior, ou eles estavam adorando a Deus ou procurando enaltecer o seu próprio trabalho, a sua própria pessoa. Eles estavam reconhecendo a soberania de Deus, ou eles estavam querendo ser independentes. E, finalmente, essas ofertas eram um ato voluntário. Essas considerações podem ter, assim, uma função mais ou menos de questão norteadora nas nossas reflexões. E nós temos dito nos nossos sucessivos estudos que o conhecimento nasce do encontro do saber com o não saber, que é uma afirmação do Karl Popper que nós temos usado aqui. Então, quando é que a gente desenvolve, formula, quando nós sabemos alguma coisa sobre aquele objeto em torno do qual construímos o problema, mas não sabemos alguma outra coisa. Eu costumava dizer em sala de aula: vocês sabem formar, expressar, formular um problema sobre a gramática da língua portuguesa? E eles certamente sabiam. E alguns diziam assim: quando é que se usa crase? Ou que sinaliza a presença da crase? Muito bem. Então você está dizendo que sabe que existe o fenômeno da crase na língua portuguesa, mas não sabe quando. Isso deve ser assinalado com um acento gráfico. Agora me diga, um problema gramatical do mandarim. E aí ninguém formulava nenhum problema, porque ninguém sabia nada do mandarim. Eu digo: olha, então por que vocês não sabem formular o problema da gramática do mandarim? Porque o problema nasce quando a gente tem algum conhecimento, quer ampliar esse conhecimento, elucidando alguma coisa que nós não conhecemos. Então é o encontro do saber com o não saber, que dá origem a um problema. E por que estamos buscando formular um problema? Porque o conhecimento nasce da solução do problema, da resposta a alguma indagação, quando se busca essa resposta. Então, o que é que nós sabemos com relação às ofertas de Caim e Abel? Nós sabemos que ofertas foram dadas por ambos os irmãos. E nós sabemos o que é que foi ofertado. Caim ofertou o produto do seu trabalho na lavoura. Abel ofertou o produto das crias das suas ovelhas. Claro que
trabalho na lavoura, a colheita na lavoura, é muito mais o produto do lavrador, trabalho do lavrador. As crias de ovelhas não são diretamente resultado do trabalho do pastor de ovelhas. Ele não fecundou as ovelhas, não, a gestação das ovelhas não foi dele. Então já temos uma diferença aí. Ambos fizeram ofertas, mas um ofertava o produto do seu trabalho e outro ofertava o produto da natureza. Filhos das ovelhas, as primícias das ovelhas, eram um produto da natureza. A gestação das ovelhas e o parto é um fenômeno da natureza. Então, temos ainda um conhecimento a respeito do fato é que o Senhor se agradou de uma das ofertas e não se agradou da outra. E o que é que nós não sabemos? Para formularmos o problema, nós não sabemos a razão pela qual, ou no plural, as razões pelas quais o Senhor não se agradou das ofertas de Caim, mas se agradou das ofertas de Abel. Não sabemos por que isso provocou um desgosto tão grande a Caim. Sabemos que ele sentiu um enorme desgosto. Já sabemos o que queremos elucidar. Tá? E o conhecimento, a busca do conhecimento depende muito disso. A gente não tem muitas probabilidades de adquirir um conhecimento se a gente não sabe o que está procurando. Né? Imagine que você está numa cidade e procura o endereço de alguém, mas não sabe o nome da rua, nem o número da casa, nem o bairro. Então você quer encontrar uma pessoa, mas não sabe nem quem é a pessoa que você quer encontrar. Acho que fica bastante difícil. Né? Agora, se você sabe quem é a pessoa que você está procurando, qual bairro, rua e número da residência, você tem muito mais facilidade ou muito mais probabilidade de encontrar. E isso pode se aplicar a diferentes formas de conhecimento. Embora você possa, aleatoriamente, como obra do acaso, encontrar a pessoa que você nem sabia quem era, nem onde morava. Né? Mas, certamente, a probabilidade disso é incomparavelmente menor. Quais são os nossos objetivos e por quais caminhos, ou qual caminho, nós queremos encontrar a resposta para o problema? Né? Bem, o objetivo de quem estuda a Bíblia, em geral, antes de examinarmos o problema em particular do significado das ofertas e da resposta de Deus às ofertas, nós devemos nos situar, de um modo geral, no estudo e na compreensão da Bíblia. E quem estuda a Bíblia, de um modo geral, pretende o quê? Né? Quer compreender a Bíblia. Então, o que nós queremos aqui é compreender. Compreender o quê? Compreender as motivações dos ofertantes, da escolha das oferendas e a resposta do Criador. Então, já sabemos o que queremos. Nosso objetivo é elucidar esse aspecto, compreender esses pontos. Agora, a gente percorre algum caminho para encontrar respostas. A palavra método tem o significado de caminho. Isso, normalmente, em pesquisa e os estudantes que nos ouvem estão acostumados a falar em método ou metodologia. E sempre que você quer fazer um TCC ou uma dissertação, uma tese, a primeira coisa que o orientador diz é: bem, vamos escolher um método. Qual é a metodologia com que você quer trabalhar? E a metodologia de quem quer compreender a Bíblia, ou ainda de uma maneira mais geral, de quem queira compreender algum texto, seja ele qual for, é a interpretação. O caminho é: vamos interpretar. Já que estamos admitindo que um texto não é automaticamente compreendido, não é autoexplicativo. Todo texto requer alguma interpretação. E eu já vi alguém dizer, como crítico da Bíblia, que não queria saber dessa história de interpretação, quer saber o que está escrito, para fazer algum ataque. Mas acho que quem dizia isso não se lembrava das suas aulas de literatura, do ensino fundamental. Né? Professor de literatura ensinando a interpretar um romance e, às vezes, dizendo coisas que surpreendem o leitor do romance. Também devia ser uma pessoa sem nenhuma afinidade com o direito, porque o exercício de qualquer função, de qualquer profissional do direito, não é outra coisa a não ser interpretar. O juiz, o promotor, o advogado, o delegado, o tabelião, todos esses profissionais não fazem outra coisa a não ser interpretar leis. Então, pesquisadores também não fazem outra coisa a não ser interpretar sinais da natureza. Quando um meteorologista quer fazer um boletim meteorológico, ele vai interpretar os sinais da natureza. Temperatura, vento, densidade das nuvens e outros fatores. Bem, então, se estamos querendo interpretar, a primeira pergunta é o que é mesmo esse tal negócio de interpretação? Né? E interpretação tem dois componentes. Um deles é a busca do significado. No caso da interpretação de texto, quando a gente geralmente fala em interpretação, fala em significado de texto. Né?
E nós temos, então, a busca do significado. Mas temos também a busca do alcance desse significado. A gente pode entender o que é que uma coisa significa, mas não saber qual é o alcance desse significado. Quantas coisas ela envolve, ou qual é o limite disso. E vamos tentar alcançar essas duas observações. Então, e quais são as técnicas que se usa para isso? O conjunto de técnicas de interpretação recebe o nome de hermenêutica, nós temos repetido isso aqui nos nossos estudos, mas a repetição é oportuna e conveniente em qualquer estudo. Então, em primeiro lugar, nós devemos considerar a literalidade, eu digo literalidade, e no texto que eu estou enviando para aqueles de quem eu tenho endereço eletrônico, eu grifei as duas últimas sílabas da palavra literalidade, que estão para diferenciar de literalismo. Grifo também das últimas sílabas, ismo, porque o literalismo significa um apego exagerado ao texto, rejeitando, contornando o reconhecimento de figuras de linguagem. A literalidade não descarta o reconhecimento de figuras de linguagem, de alguma forma de hipérbole, de alguma forma de outras figuras de linguagem, inclusive mais extensas, como as parábolas e como as alegorias, mas sempre respeitando os limites semânticos das palavras e do texto. Então, é literalidade, não é literalismo. Mas também, quando a gente diz literalidade, estamos tentando pôr limites às interpretações criativas, flexíveis demais, e que não seriam exegese, porque exegese é um tipo de interpretação que a gente não ouviu do professor de literatura, nem do livro de teoria literária. A gente só vê a palavra exegese no direito ou em teologia. E por que só direito e teologia? Porque são dois campos de estudo que tratam da autoridade do texto. O profissional do direito trata da autoridade das leis. Então, as leis devem ser seguidas. Inclusive, se fala em dogmática jurídica, né? Que dá lugar a muita confusão. Tem gente que diz que não é para existir dogmática jurídica, porque em direito se discute tudo, mas se discute tudo na academia, se discute tudo no debate legislativo, mas não se discute na hora de cumprir a lei. Né? Então, uma coisa é o debate acadêmico, outra hora é o cumprimento da lei. Lá é a autoridade, por isso aqui é exegese. E em teologia, porque se reconhece a autoridade do texto bíblico. O texto bíblico na tradição cristã e de outros textos nas outras tradições das chamadas religiões do livro. Então, temos a interpretação que, de acordo com a literalidade, nos encaminha para a interpretação gramatical, ou literal. A interpretação literal procura saber o sentido das palavras. Se a gente quiser saber, além do sentido das palavras, o sentido que elas adquirem quando são articuladas umas com as outras, formando orações, períodos, parágrafos, textos, aí nós temos a sintaxe, a análise sintática. Aí você vai saber quem é o sujeito da oração, o que significa aquele predicado, quem é o objeto direto ou indireto, ou outras coisas que ajudam a compreender o texto. Se estamos focando apenas no sentido das palavras, estamos fazendo uma busca da literalidade do ponto de vista da interpretação literal. Mas tudo isso não é suficiente. Todas as formas de interpretação precisam se completar ou complementar umas às outras. Então, nós também precisamos percorrer aquele outro caminho que é da interpretação sistemática ou sistêmica, que é quando você procura entender uma parte de um texto pelo conjunto do texto. Então, você quer saber se o romance do Machado de Assis, se o Bentinho realmente, a mulher do Bentinho teve um filho com um amigo dele ou não, você quer entender uma frase, você procura entender aquela frase no contexto do conjunto da obra, você está fazendo uma interpretação sistêmica. Se o jurista quer interpretar um artigo da Constituição, levando em conta o conjunto da Constituição, então ele está fazendo uma interpretação sistêmica. Se o teólogo quer entender a narrativa das ofertas de Caim e Abel, ou qualquer crente, não precisa ser teólogo, ele pode contemplar o conjunto do sentido do cânone bíblico, né? O cânone cristão. Então, essa é a chamada interpretação sistemática que pretendemos usar aqui. Mas também tem a interpretação autêntica. A interpretação autêntica é conhecida na linguagem coloquial como aquela em que a Bíblia explica a Bíblia. Mas a autêntica não é só a interpretação bíblica. Lá, eu lembrava agora, no direito também se faz isso. Você quer entender um artigo da Constituição e você vai encontrar em outros artigos, em outros capítulos da Constituição, alguma coisa que ajuda a compreender aquilo. Então, você está fazendo uma interpretação autêntica. Né? Quando a Constituição explica a Constituição,
No nosso caso aqui, é a Bíblia explicando a Bíblia. E temos ainda a interpretação que procura discernir finalidade do texto. A finalidade do legislador, quando se interpreta a Bíblia, como um texto normativo. Né? E existem os chamados livros da lei, Pentateuco. E o estudo de hoje, sobre as ofertas de Caim e Abel, está situado no livro de Gênesis, que faz parte desse conjunto dos chamados livros da lei, 5 livros da lei que formam o chamado Pentateuco. Então, também procuramos contemplar aqui a explicação da Bíblia pela Bíblia. Bom, então vejamos os fatos que pretendemos analisar, os fatos do relato bíblico. Eu estou usando a expressão relato, evitando a expressão narrativa, porque narrativa hoje está tomando o significado de uma versão criativa, de uma versão elaborada com uma finalidade específica, com prioridade, outra que não o relato puro e simples dos fatos. Né? E aqui estamos procurando o relato puro e simples dos fatos, antes de interpretá-los. Então, qual era o objetivo das ofertas? Se os objetivos das ofertas são gratidão, adoração, reconhecimento da soberania de Deus, e se deve ser um ato voluntário, então vamos ver se havia diferença entre algumas dessas coisas da parte de um e de outro ofertante, né? Entre os dois ofertantes. Então, começando pelo que foi ofertado, já mencionamos aqui, Caim trouxe os frutos da lavoura. Isso está escrito lá em Gênesis, no capítulo 4 de Gênesis. Nós transcrevemos aqui no texto que eu estou enviando, os versículos 3 e 5 do capítulo 4 de Gênesis, que dizem: E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das ovelhas a sua gordura. E o Senhor atentou para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Então vemos que um trouxe o fruto do seu trabalho. Quando diz trouxe o fruto da terra não era um fruto espontâneo da terra. Ele não era um coletador que sai colhendo frutas das árvores que ele não plantou e nem cuidou. Ele era um lavrador que plantou e cuidou daquela plantação. Então, tem o fruto da terra aqui, significa também o fruto do seu trabalho. E Abel trouxe dos primogênitos das ovelhas e da sua gordura. Então, embora ele tenha cuidado das ovelhas, ele não engravidou as ovelhas, ele não gestou as crias das ovelhas, ele não trouxe o fruto do trabalho dele, ele trouxe uma dádiva da natureza. Porque o pastoreio, né, as sociedades pastoris, não fizeram outra coisa a não ser assumir o controle de uma parte da natureza, que são os rebanhos, seja de ovelha, de gado bovino, caprino, o que for. Suíno. Pastoreio não cria, pastoreio cuida. E lá no livro de Gênesis também está dito que o homem foi posto no jardim para cuidar do jardim. Então, o pastoreio segue a ordem de cuidar do jardim, mas não cria nada. O fulano é um criador de ovelhas. O criador aí não quer dizer que deu origem. Pela palavra criador, estamos querendo dizer que ele cuida das ovelhas que criam umas às outras. Então, temos uma primeira diferença entre as ofertas e já temos a resposta, que Deus se agradou de uma e de outra, não. Então, Deus não se agradou daquilo que era mérito do ofertante. O ofertante apresentou o fruto do seu trabalho na lavoura e, portanto, apresentou o seu trabalho, a sua obra, e as obras não o agradaram. Alguém que oferta as suas obras, que se apresenta como alguém que produziu obras de mérito, não agradou. Alguém que está dizendo que o mérito é meu, isso aqui é meu mérito, aqui é minha obra, não agradou. E temos alguém que disse: aqui está o que eu desfruto da tua criação. Aqui está o produto do que tu me deste como graça. Então, a oferta que apresentou as obras do ofertante, essa oferta não agradou. A oferta que apresentou o reconhecimento, portanto, a gratidão, quem apresenta as suas obras não está manifestando gratidão. E lá no começo nós estávamos dizendo que uma das razões ou um dos objetivos de qualquer oferta é uma manifestação de gratidão. Então, quem está dizendo, olha, o que eu produzi, eu agradeço a mim mesmo. E quem está dizendo, olha, o que eu estou desfrutando da natureza, está dizendo, eu estou agradecendo o desfrute da natureza que tu me proporcionaste, Senhor. E o agradecimento de uma não estava presente no agradecimento da outra. Né? Então, não temos explicações dentro da literalidade. O Gênesis não diz por que o Senhor se agradou. Eu estou falando aqui que foi
a ausência de gratidão em quem apresentou obra e a presença da gratidão em quem não apresentou as próprias obras, mas eu estou fazendo aqui uma ilação, né? Estou fazendo uma conjectura, e eu estaria ultrapassando os limites da prudência na interpretação, porque certamente vocês podem dizer que eu estou dizendo o que o texto não diz. O texto não diz que o Senhor não se agradou porque não viu manifestação de gratidão. Não se agradou da oferta de Caim. Não se agradou das obras de Abel porque viu ali uma manifestação de gratidão. E quem agradece e adora, e quem não agradece não está adorando a não ser a si mesmo. Mas o texto não diz isso. Tá? E aí existe um tipo de interpretação que se chama extensiva. A interpretação extensiva tende a dizer mais do que o texto diz. E como é que você pode dizer mais do que o texto diz? Principalmente se você reconhece a autoridade do texto. Um crítico literário, um professor de literatura ou um leitor comum pode dizer mais do que o texto diz. Qualquer um que leia os intérpretes. Há pouco eu citava um romance do Machado de Assis, e aí você vai encontrar muita criatividade nos intérpretes literários. Né? Mas quem interpreta lei e não estiver fazendo uma análise acadêmica, uma análise como intelectual, mas fazendo uma análise como operador do direito, como aplicador do direito, eu prefiro dizer aplicador que operador, mas não vou explicar isso aqui agora, porque seria desvio de objetivo. Mas quem está tratando do cumprimento da lei não pode ser criativo. Também quem está tratando da compreensão de um texto dotado de autoridade para os cristãos, como é a Bíblia, não deve ser criativo. Mas o que estamos fazendo é uma interpretação extensiva. Estou eu dizendo mais do que o texto diz, ou eu estou procurando compreender de uma interpretação lógica que o texto diz nas entrelinhas, o que o texto diz no seu sentido, que é dado por uma interpretação sistêmica ou sistemática. Por que interpretação sistemática? Porque a doutrina de salvação pela graça não está no Gênesis, ou melhor, até está no Gênesis, mas não está no relato das ofertas de Caim e de Abel. Não está, mas está na Bíblia. E quando nós nos lembramos que a Bíblia explica a Bíblia, e que a Bíblia está dizendo que a doutrina bíblica de salvação, a soteriologia, para usar a palavra que teólogo gosta, que é a doutrina de salvação, e a soteriologia cristã é de salvação pela graça mediante a fé, lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, fazendo um link entre a carta de Paulo aos Efésios, que fala da salvação pelas obras, e várias outras passagens bíblicas que falam da salvação pela graça e não pelas obras. Que, inclusive, lá nos Efésios ainda diz que a salvação não vem das obras para que ninguém se glorie. E aí nós nos lembramos que Caim estava apresentando as suas obras. E a Bíblia diz, não vem das obras para que ninguém se glorie. E aí nós vimos que a oferta dele não foi recebida com agrado, e ele ficou muito revoltado. Por que ficou revoltado? Porque esperava poder se gloriar das obras. Essa interpretação extensiva é criativa ou é apenas sistêmica? Eu estou apresentando porque estou supondo que seja sistêmica ou sistemática, mas não criativa. Eu não defendo interpretação extensiva no sentido criativo. Eu até você pode dizer que estou fazendo uma interpretação extensiva, sim, porque estou dizendo mais do que o excerto, os 2 versículos que eu citei, mas não estou dizendo mais do que o conjunto da Bíblia. Então, ela não é extensiva se a extensiva não chega a ser criativa, porque é sistemática. Então, as outras características de uma oferta, que são, além das que eu já mencionei, adoração e gratidão, manifestação de gratidão, nós temos também o sentido de reconhecimento da soberania de Deus. Nós estamos entregando a Ele, quando ofertamos, o reconhecimento que Ele é soberano, e aquilo que nós estamos apresentando como oferenda é dele mesmo, não é nosso. Nós estamos apenas mostrando que reconhecemos isso e entregamos a Ele e devolvemos a Ele. E será que os dois tinham esse mesmo propósito? Quem entrega um fruto da natureza e agradecido porque de desse fruto que não criou, tem a mesma atitude de quem apresenta o fruto das suas obras, que concerne ao reconhecimento da soberania de Deus. Parece-me que quem produz as suas próprias obras é o autor do fato. Portanto, tem soberania sobre o fato. Eu colhi, não sei se seria trigo, arroz, ou o que seria cultivado naquele momento. Mas se foi o trigo, que é uma cultura, eu digo trigo e arroz porque são 2 culturas milenares, né? Se era uma dessas coisas ou ainda uma outra, quem plantou e colheu diz, olha, eu tenho soberania sobre o que eu produzi. Não sei se ele estava reconhecendo, não fica claro, explícito, que ele estava reconhecendo a soberania de Deus. Agora, quando alguém diz, Senhor, aqui a gordura dos filhotes, das primeiras crias das ovelhas, se não criou isso, está reconhecendo a soberania de Deus. Foi o Senhor que criou soberanamente. As ovelhas foram férteis,
e se reproduziram por um desígnio de Deus, por uma dádiva de Deus. Então, aí é mais fácil nós encontrarmos aí o reconhecimento da soberania de Deus, que seria o terceiro aspecto que nós enumerávamos aqui, que seriam constitutivos de uma oferta. Ou oferenda, para deixar claro que estamos falando de o que é dado, o que é ofertado no contexto de uma fé, no contexto de uma liturgia. Então, nós vimos 3 dos 4 aspectos. Né? E o quarto aspecto, além daqueles que já citamos, que uma oferta deve ser voluntária. E aí me parece que ambos ofertaram voluntariamente. Então, a diferença entre a oferta de um e de outro foi um apresentar obras e outro apresentar um fruto da natureza e, portanto, criado por Deus, e um procurar um reconhecimento da sua soberania nas suas obras e o outro reconhecer a soberania de Deus. E, portanto, ter gratidão agradece a graça e não ter gratidão em quem mostra as próprias obras. Então, finalmente, nós podemos vislumbrar no relato a soberania de Deus que ele quer, se desagrada do que ele quer. Então, embora devamos lembrar que, do ponto de vista de uma interpretação sistêmica, a soberania de Deus não afasta a afirmação de determinados valores, de determinados princípios que Deus nos revela. Porque quando a gente diz simplesmente, não, eu não sei, o texto, os 2 versículos não dizem por que foi, e eu reconheço a soberania de Deus, e foi assim que ele quis e pronto. Mas Deus se revela. A Bíblia diz que os desígnios de Deus, o caminho de Deus, são escrutáveis. Não significa que sejam todos os caminhos, ou tudo os caminhos, ou inteiramente os caminhos, porque senão não haveria revelação. Se existe revelação, existe uma parcela dos desígnios de Deus que são alcançáveis por nós, que não são, vamos usar aqui um palavrão da filosofia da ciência, que não são incognoscíveis. Podem ser conhecidos, sim, podem ser objeto de interpretação. Né? Então, fazendo uma interpretação sistêmica, aí no item 3 do texto que eu estou enviando, nós vemos que lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10 do livro de Atos, versículo 34 diz que, abrindo Pedro a boca, disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Aí a pergunta que vem é, então Deus não teria feito acepção entre Caim e Abel? E acabamos de ver, numa interpretação sistêmica, que não. Deus não faria uma acepção arbitrária entre Caim e Abel, porque ele disse que não faz acepção de pessoas. Então, teve algum motivo. Teve algum motivo, nós podemos procurar na interpretação sistêmica qual ou quais, pode ser mais de um motivo, né? Qual ou quais motivos teriam levado a essa distinção e a oferenda de outro. Então, o que eu dizia há pouco sobre o que não se pode compreender, Deus está lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, no versículo 33, nós lemos: "Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro?" Aí é o que nós dizíamos há pouco. Então, eu não ouso buscar explicações para o fato de Deus ter recebido com agrado as oferendas de Abel e não de Caim. Porque os caminhos são insondáveis, quem compreendeu o intento do Senhor. Mas nós vimos que a interpretação sistêmica também significa uma confiança na revelação. A revelação não é completa, tem coisas que a Bíblia não diz, mas tem muitas coisas que ela diz. Né? Podemos empreender essa busca, dar continuidade a essa busca. Então, vimos que a interpretação sistêmica, pela interpretação sistêmica, que os desígnios de Deus não são arbitrários. Né? E aí podemos lembrar várias coisas. Podemos lembrar, por exemplo, que lá na lei mosaica, e quando a gente diz lei mosaica, não estamos nos referindo só ao decálogo. Né? São centenas de cerimoniais ou ritualísticas, e tem as leis civis, porque Israel também era uma teocracia, e o que os profetas diziam valiam para governar a sociedade. Mas o que está escrito nessas leis? Então, nós vimos, por exemplo, com relação à alimentação, tem algumas restrições. Tá? A lei mosaica diz para não comer carne de porco. Mas será que é uma arbitrariedade, que hoje, na linguagem da moda, seria preconceito contra o porco? Ou discriminação? Certamente que discriminação sim, mas não discriminação arbitrária. Ele se usa a palavra discriminação como se ela sempre fosse pejorativa. Mas existem formas de discriminação legítimas, porque fundamentadas.
E aí nós vemos que o porco é o hospedeiro intermediário de alguns parasitas que podem complicar a saúde das pessoas, né? Então, será por coincidência ou por acaso que o porco foi um alimento interditado por Moisés, ou será que tem relação? Tem uma lógica. Ah, mas também Moisés proibiu crustáceos. Hoje todos nós comemos lagosta, e caranguejo, camarão. Caranguejo não sei se é crustáceo. Camarão e lagosta são crustáceos. Bom, então, mas o crustáceo é um alergeno poderoso. Minha filha não pode sentir nem cheiro de camarão. Então, isso não seria uma forma de proteção? Até mesmo nos ritos. Um rito que foi a marca fundamental da aliança com Abraão. Algumas pessoas chamam primeira aliança, mas de fato já tinha tido aliança com Noé, já tinha tido alianças para trás. Mas vamos identificar com Abraão, a aliança abraâmica. É a marca específica, distintiva dessa aliança era a circuncisão. Todos os judeus, até hoje, desde Abraão, removem o prepúcio. No 8º dia de nascimento do filho varão, eles cortam o prepúcio da criança. Muito bem, isso é uma arbitrariedade. A marca foi escolhida aleatoriamente, mas é bom lembrar que o índice de câncer de pênis e câncer de útero no homem e na mulher judia é praticamente inexistente. E tem uma explicação. A retirada do prepúcio expõe a mucosa da glândula ao atrito com as roupas, e esse atrito faz com que o organismo se defenda e crie uma mucosa mais impermeável, mais resistente, e aí o agente infeccioso tem dificuldade de se instalar e facilita a higiene. Um agente infeccioso que é cancerígeno, que algumas das suas variedades são cancerígenas, HPV, um vírus que tem um efeito cancerígeno e que responde pelos cânceres de pênis e de colo de útero. Então, o homem tem prepúcio, não é um vetor e não semeia o HPV no colo do útero da mulher, e a mulher judia não tem câncer de útero. Então, a gente vê que não tem arbitrariedade nas coisas, né? Até lavar as mãos foi uma orientação ou um mandamento. 10 séculos depois, descobriu que lavar as mãos era uma proteção muito eficiente mesmo. Houve momentos até que a prática ou o hábito de lavar as mãos foi introduzido e divulgado durante uma epidemia de cólera. E a epidemia foi contida em grande parte. E a única variável diferente era lavar as mãos, né? Foi a única variável que mudou e repercutiu no índice dessa enfermidade. Então, era lavar as mãos. Então, nós temos uma interpretação sistêmica que diz que Deus não faz acepção de pessoas, e fez acepção entre Caim e Abel, as ofertas de Caim e Abel. Então, deve ter um motivo. E temos, na interpretação sistêmica, uma outra interpretação que diz que os mandamentos de Deus não são arbitrários. Sugere isso. E o que isso tem a ver com as ofertas? Tem a ver, o que nós podemos observar é que, séculos depois, a lei mosaica vai regulamentar ou codificar a prática de ofertas, e a prática de ofertas é sempre com o sacrifício de animais, cordeiros, carneiros, bode, e, sobretudo, as ofertas por expiação do pecado, e havia o sacrifício de bode. Então, deveria haver sangue, devia ser feito com um animal, inclusive, nós vemos lá no livro de Levítico, capítulo 22, versículo 19, que diz: apresentará, se descrevendo aqui a oferta, né? Como devia ser uma oferta. Apresentará um macho sem defeito do rebanho, isto é, um boi ou um bode, a fim de que seja aceito em seu favor. A oferta devia ser de animal, devia ser, portanto, da natureza. A oferta que ele está se referindo aqui, a oferta pelo pecado, não era uma porção de trigo, ou de cevada, ou de aveia, ou de uva, ou de vinho, que é também produto da elaboração do homem, obra do homem, não. Era de animais que não são obras do homem, né? E a oferta de Abel foi de animal, ou retirada de animal, gordura. Foi isso. A oferta de Caim foi produto do seu trabalho na lavoura. Então, nós já estamos vendo que a promessa messiânica que tinha sido feita a Abraão, em Gênesis 3,15, dizia: porém, inimizade entre você, aqui ele estava se referindo à serpente, e a mulher, e a sua descendência, e a descendência dela, da serpente dela, da mulher, que ferirá a sua cabeça. Então, a descendência da mulher
na promessa messiânica, iria ferir a cabeça da serpente. E você aqui, a serpente, lhe morderá o calcanhar, lhe ferirá o calcanhar. Promessa essa que foi cumprida na cruz. Então, havia essa promessa messiânica. E lembra o sacrifício de um cordeiro, então o sacrifício já fazia parte da oferta de animal, da oferta viva. Então, vamos dar continuidade ao nosso estudo no próximo domingo, lembrando que se os que nos ouvem e participam se inscreverem e se derem ou dislike, conforme o seu entendimento, se compartilharem o nosso estudo e se enviarem comentários ou perguntas, a plataforma nos divulga mais e nós precisamos dos seus comentários e perguntas para que possamos dirigir os nossos estudos às demandas dos que nos ouvem e participam. Muito obrigado e até o próximo domingo, quando chegaremos às nossas conclusões. Até lá.